Boa noite, amada igreja do Senhor. Quantos creem nesse Deus que faz todas as coisas novas? Eita Deus maravilhoso. Glórias ao Senhor Jesus pela sua fidelidade, pelo seu amor, pela sua glória, pela sua graça. Que Deus maravilhoso que nós temos. Como é bom adorá-lo, como é bom estar na sua presença. Amém? Nós temos hoje um tema maturidade conjugal, culto de casais, mas como a gente sempre fala, a palavra é para todos nós, para o nosso crescimento, para o nosso entendimento, para o nosso amadurecimento na palavra de Deus. Porque aqui, quem conhece algum casal, diga amém. Amém. Amém, eu também. Se ninguém vivesse nesse mundo e dissesse não conhece nenhum casal, eu dizia, vivi lá no meio do mato. Né? Todos nós conhecemos, nós podemos ter uma palavra de sabedoria do Senhor para as nossas vidas. E a maioria aqui é casal, né? Então, glória a Deus. 1 Coríntios 13, 11. Peço ao pastor Afrânio que leia e ore, por favor. 1 Coríntios 13, 11. (13, 11). Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Te bendizemos, glorioso e majestoso Deus, que aqui nos diriges com a tua mão poderosa, com a tua graça, nos reunindo aqui, nos permitindo o desenvolvimento dos 5 minutos de oração. Tivemos uma tremenda e maravilhosa ministração, tremendos e maravilhosos louvores, e agora também capacita-nos para que possamos recepcionar, receber, agasalhar em nosso coração essa palavra já colocada no coração da tua serva, pastora Nayufi Jorge, já devidamente ungida para nos trazer o que Deus colocou, e nós recebemos, e em nome de Jesus dizemos amém, para confirmar essa bênção. Amém. Amém. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Aqui vale para homem e para mulher. Tá? Não só, ele falou como homem, porque homem ele era, né, naquela macho mesmo, como era antes. Quando a gente é mulher, desistir das coisas de menina. Quando eu passei a ser mulher, desistir das coisas de menina. Isso vale para as nossas vidas. Eu até comentava essa semana, falando uma pincelada, né, com meu marido, a gente falando na mesa, a gente comentava lá, estava o Zico, todo mundo conversando, e eu falava justamente sobre isso. Como se a gente imaginasse assim, amadurecimento é uma escolha, irmãos. Ninguém amadurece. Quando ficar mais velho, amadurece. Quem é que conhece aqui um velho que nunca amadureceu? Eu conheço. Gente que apodrece e não amadurece, né? Está velho, caindo aos pedaços, mas age como se nunca tivesse saído da 5ª série, né? Como o pessoal costuma dizer hoje em dia, né? Nunca saiu da 5ª série. Eu não estou dizendo que a gente não tem que brincar, irmãos. Não é com relação a isso. Eu estou falando que a pessoa vive numa vida que não amadurece porque escolheu não amadurecer. Porque a gente escolhe amadurecer. A gente escolhe ser maduro. É uma escolha nossa. Tudo na nossa vida é escolha. Amadurecimento não deixa de ser isso. Nós podemos definir maturidade como uma capacidade de analisar, ceder, ter consciência do que quer, saber compreender e agir no momento certo. Nós podemos amadurecer quando nós quisermos. Porque é uma decisão nossa. Eu vou agir como homem. Não, vou tomar uma decisão agora porque a gente sabe o que é para fazer. E eu comentava isso com a Frânio, a gente tomando café da manhã, e eu falava, estava comentando lá com o Zico, né, no caso, e eu falava sobre isso. Eu falei assim, olha, o que eu vi um exemplo muito tremendo, é como se as pessoas hoje falam, a mulher ela amadurece muito mais rápido, ela toma uma decisão de amadurecer muito mais rápido do que o homem. E a gente sabe disso.
E ele dava um exemplo justamente com relação à mulher. O que que você, que é casado, se você chegasse em casa e a sua esposa chegasse, quando você chegasse em casa, sua esposa estivesse brincando de boneca. Tem os afazeres de casa, ela está brincando de boneca. Aí tu chama ela para sair, o marido, bora jantar fora, bora sair com os amigos. Eu quero, não, mas eu estou aqui brincando de boneca. Eu quero brincar de boneca. Minha prioridade agora é brincar de boneca. O que que você, como homem, imaginaria? Uma menina, meu Deus, casei com uma criança. Tem algum problema mental. Tem que levar no pastor, exorcizar essa menina, pelo amor de Deus, tirar esse demônio da vida dela, né? Agora, o que que você acha quando a mulher chega em casa e vê um homem jogando videogame? Ele não quer sair da frente do videogame. A recíproca é verdadeira, irmãos. O homem só quer brincar. Não quer tomar uma atitude de homem. Entenda isso para qualquer área. Não estou falando do exemplo do videogame, porque é muito em voga. Eu nunca gostei de videogame, graças a Deus. Meu marido sempre foi homem. Já conheci ele homem, nunca brincou, né, de videogame. Nunca gostou de videogame. Não estou dizendo que é errado, irmão, gostar de videogame, tá bom? Em nome de Jesus. Entenda isso. Nós temos nosso momento de lazer. Nós temos nosso momento de brincar. Nós temos momento de divertir nesse sentido. Mas a partir do momento que você casa, você tem que tomar essa atitude aqui. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, tomei uma atitude, eu quero uma pessoa, vou viver junto, vou formar uma família, eu tenho um compromisso agora, eu sou um provedor, eu sou o protetor da minha casa, eu sou o homem que vai guardar, eu sou o homem que estou aqui para estar, porque deve ver para minha esposa e para os meus filhos, eu sou o homem. Deixei de ser menino e passei a ser homem. Em todas as áreas da nossa vida. E assim a mulher. De não sei, não, passei a ser mulher. Eu tenho um compromisso, eu sou a mulher da casa, eu sou a mulher que edifica, eu sou aqui auxiliadora do meu esposo, eu estou aqui para tomarmos uma atitude. Amadurecimento é escolha. Repito, não quer dizer que o homem que joga videogame é menino. Em nome de Jesus, eu não estou falando isso. Eu estou falando que há momentos para tudo. O Senhor fala que há tempo para tudo debaixo do sol. Tempo para tudo. Tempo de brincar, tempo de trabalhar, tempo de chorar, tempo de sorrir. Há tempo para tudo. Mas às vezes a gente quer o tudo só para aquilo. Quando não é. Quero brincar, poxa, eu quero aquele meu momentinho, amor. Posso? Pode, não tem problema. Mas tem gente que só quer. Assim como eu dei o exemplo da mulher, eu dou o exemplo do homem. A pessoa, se chegar em casa, a pessoa só quer aquilo, não sai, não faz nada, não ajuda nada em casa, não cuida, não ajuda a cuidar dos filhos, não ajuda a lavar uma louça, porque eu estou jogando videogame. Né? Então a gente tem que ter tempo para amadurecer, a gente tem que ter o discernimento para amadurecimento, para crescer, porque a partir do momento que você casa, nós passamos a ser uma só carne. Nós passamos a ser 2 em 1. 2 em 1, mas só que o 2 em 1 não quer dizer que somos uma só carne, e eu não sou uma pessoa fidedigna e o meu esposo é. Se Jesus vier, eu fico, irmão, mesmo sendo uma só carne. Tá? Já foi até pregado sobre isso aqui, porque às vezes, eu sou uma só carne, então a gente vai subir, deixa ela se santificar, deixa ele se santificar, e eu vou ficar aqui. Não, fica. Salvação individual. Somos uma só carne aqui, mas lá no céu só sobe quem se santifica, tá bom? Então, assim, que nós possamos amadurecer, cheguei a ser homem, cheguei a ser mulher, desistir das coisas próprias de menino, de menina. Passei a tomar uma atitude, não é mais, não. Passei a ser mulher, tem que tomar uma atitude. Amadurecer, irmão, dói. Ainda mais a gente que sai da casa do papai e da mamãe, né? Eu, por exemplo... Maria já saiu da casa do papai e da mamãe, começaram agora uma nova vida, mas já com uma mentalidade já bem... Aqui na igreja, irmãos, só não tem uma vida plena com o Senhor quem não quer. Porque a gente é muito bem alimentado, a palavra aqui ela sempre foi como ela deve ser falada, nua e crua, né, como se diz no mundo, espada de 2 gumes, quebrando aí juntas e medulas, para quê? Para o nosso crescimento, não é para o nosso... destruição, muito pelo contrário, para nós crescermos, para começar um relacionamento, como eles estão começando, já com uma cabeça madura, já com uma decisão na vida, sabendo o que quer, o que você vai fazer, já tem conhecimento. Então eu louvo a Deus pela vida dessa igreja, pela palavra. Nós não podemos ser cônjuges imaturos na presença do Senhor, na presença dos irmãos.
no nosso lar, na nossa casa, com os nossos filhos, como 2 bebês, 2 crianças que vivem se... Já viu crianças brigando? Um batendo no outro, sei o quê. Existem muitos casais assim, como crianças. E Deus nos quer maduros na sua presença, com atitudes de gente grande no Senhor, com maturidade espiritual. Às vezes uma coisa não acontece como a gente espera e as nossas atitudes mostram quem realmente nós somos. Quem nós somos no nosso casamento? Porque às vezes a gente tem uma máscara para os outros. Mas em casa a gente não consegue usar máscaras, né, irmãos? Em casa nós somos o que somos. Então, assim, Deus quer que nós sejamos o que nós somos. Tanto aqui quanto em casa. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo aqui em casa. Não estou falando que a gente não erra, que a gente não... Todo casal tem desavenças, todo casal tem discussões, todo casal tem seus problemas. Nós viemos de famílias diferentes. Nós viemos de criações diferentes. Nós viemos de culturas até diferentes, de criações diferentes. Nós viemos. Mas a gente se adequa. Com o quê? Um dos pilares do relacionamento é a comunicação. Sem comunicação, irmãos, não tem nada. O amor não sustenta. O amor, não falo o amor de Deus, estou falando do amor do relacionamento. O amor conjugal não se sustenta sem comunicação. É um pilar. Comunicação é você falar, é você comunicar aquilo que lhe agrada e aquilo que não lhe agrada. Com discernimento, com ponderação. Casais imaturos não conversam. Não conversam. E Deus quer que nós sejamos casais maduros na sua presença. Se nós colocarmos 2 bebês juntos, sem supervisão, o que acontece? Logo, logo estarão encrencando um com o outro, né? Botar ali os 2 ali que estão ali, não vou nem falar nome para não... Mas botar ali também os 2 ali. Daqui a pouco, estão brigando, né? Será que nós somos casais assim? Em nome de Jesus, não. Em nome de Jesus. A palavra fala em 1 Coríntios 3:1 assim: na verdade, irmãos, eu não pude falar com vocês como costumo falar com as pessoas que têm o Espírito de Deus, espirituais. Tive que falar com vocês como se vocês fossem pessoas do mundo, carnais, como se fossem crianças na fé, crianças sem Cristo. Então Deus está falando assim, olha, Deus quer falar assim no nosso relacionamento, quer que nós sejamos pessoas maduras. Amadurecer. Amadurecer, como eu falei, é uma escolha. Eu vou dar um exemplo, eu sempre dou exemplo meu. Tá? Eu não vou dar exemplo de ninguém, porque ninguém me autorizou, ninguém me deu um... Hoje em dia tudo é processo, né? Graças a Deus essa igreja não é assim não. Mas até tirar uma foto, agora virou processo. Quer indenização, o pessoal quer tirar dinheiro até do cabelo do ouvido das pessoas, misericórdia. Né? Então, assim, eu dou o meu exemplo, porque é meu. Então, ninguém vai poder falar nada. Eu tive uma criação diferente da do Ofrânio. Né? Nós temos 2 criações diferentes. Quando eu conheci o Ofrânio, ele já tinha sido casado, tinha filhos. E eu fui criada num lar onde eu fui guardada, porque meu pai era árabe, da gema, então eu não podia olhar nem na janela, porque podiam querer cobiçar a filha dele, né? Então na cabeça dele era assim. Então só saía se fosse com meu irmão, só saía se fosse com meu pai, e tinha todo um processo. Eu fui criada, digamos assim, berço de ouro, né? Não arrumava nem a cama que eu dormia. Então eu fui criada de uma maneira, essa foi a minha vida. Né? Eu nunca fiz nada, sempre fui uma pessoa que tinha gente, graças a Deus, Deus me deu essa oportunidade, eu sempre tive tudo que eu quis, Deus me abençoou, e eu sempre fui uma pessoa que tinha aquele meu mundinho ali, né? Estudando em colégio só de mulheres, para não ter... Sempre fui assim. Né? Quando eu conheci, já fazendo o cursinho, quando eu fui fazer o cursinho, eu conheci o Ofrânio. Então, eu vim de uma criação. Então, quando eu casei, eu conheci o Ofrânio com 18 anos. A gente começou a namorar com 19 anos. E com 20 anos eu estava casada. Eu namorei e noivei em 11 meses. E me casei em 11 meses, né? Por isso que, assim, a gente não pode tirar ninguém como exemplo para ninguém. Exceção não é regra. Quando eu falo aqui, eu estou falando de regra. Existem exceções? Sim. Mas eu não posso pegar
há exceção como regra da vida. Né? Ah, mas a pastora foi assim, irmão, cada um é cada um. Cada pessoa tem a sua experiência de vida. Então, não posso tirar isso. Ah, para ela foi assim, então comigo vai ser assim também. Aí quebra a cara e vai dizer, a culpa não, meu irmão, você que escolheu, a sua escolha. Não vem botar meu nome no meio disso aí não, tá? Essa é a minha experiência, é a minha vida. Então, eu casei com 20 anos, sem experiência em nada na minha vida, nunca tinha fritado um ovo na vida. Nunca lavei como diz, nunca lavei um fundo de calça, né, irmão? Nada, nunca tinha feito nada. 20 anos, é como se fosse uma menininha, né? Naquela época, irmão, 20 anos a gente era menino, criança. Eu parei de brincar de boneca com 15 anos, daí você tira. 15 anos eu brincava de boneca, então eu era menina, né? A menina novinha, casei com a Franho, 20 anos. O que eu podia ter feito? Com 20 anos, eu disse, eu sou menina, ele vai ter que se virar para criar mais um, né? Não, meu irmão, tomei uma atitude. Eu casei, a Franho já tinha filhos, já casei com 3 filhos para cuidar. Resolvi amadurecer. Eu escolhi amadurecer. Eu podia ser birrenta, podia ser uma menina marrenta, podia ser uma esposa chata, podia ser uma esposa que não são meus filhos, por que eu vou criar? Né? Eu decidi, quando eu falei assim, vou tomar uma só carne, tomei uma atitude. Falei assim, agora eu vou aprender a cozinhar, eu vou aprender a cuidar da casa, aprender a lavar roupa, aprender a fazer tudo que eu sei hoje. Foi porque eu escolhi no decorrer da minha vida crescer e amadurecer. Por isso, eu sou casada há 35 anos. Eu não sou a mesma pessoa de 35 anos atrás, irmãos. Às vezes a pessoa fala, porque quando eu conheci o Afran eu era assim, então... Não, irmão, então quer dizer que em 35 anos você não cresceu? Você escolheu ficar criança? Você escolheu não amadurecer? Você escolheu ser uma menininha ou um menininho na sua vida? A gente escolhe crescer. A gente toma uma atitude da nossa vida. Nós escolhemos. E ele não escolheu por mim. Eu escolhi. Nós escolhemos. Você é mulher, você é homem. Você escolhe ser um homem. Você escolhe ser uma mulher. Nós escolhemos isso. Entre erros e acertos, a gente escolhe amadurecer. Porque nem sempre a gente vai acertar. Em erros nos faz mostrar o que nós não devemos fazer novamente. E a gente aprende com os nossos erros. Isso é amadurecimento. Então, eu escolhi crescer. Senão, seria uma mulher que teria a mesma mentalidade de 35 anos atrás. Não, irmão, cresce. Cresce, amadurece. Em nome de Jesus. Nós escolhemos essa vida para nós. Nós escolhemos. Escolha a sua vida. Senão, como é que a gente vai ter... Como é que eu vou conversar, como diz aqui, assim, olha, não pude falar com vocês, aqui ele está falando com relação à igreja, homens espirituais, não posso falar, eu tenho que vocês ainda tomam leitinho. Irmão, a gente está no casamento, o marido ou a esposa não pode falar como uma pessoa madura com você, porque você ainda é menininho ou menininha, tem que pisar em ovos para conversar com o marido e com a mulher. Que tipo de homem eu sou, que tipo de mulher eu sou no meu casamento? Que eu não posso ser eu mesma para com o meu marido. Se eu tenho que pisar em ovo para falar com ele, tem alguma coisa errada na sua vida. Você vive um casamento abusivo. Porque se você não pode ser você mesma, ou você mesmo, no seu relacionamento, alguma coisa está errada no seu casamento. Se eu não posso ser quem eu sou para o Afrânio, eu vivo um casamento abusivo. Porque eu tenho que ser quem eu sou. Ele conhece o meu pior e o meu melhor. Tem gente que só quer mostrar, viver o melhor. Não existe isso num casamento, irmãos. Não existe isso num casamento. Entenda isso na sua vida. Não existe. Eu não posso falar, eu não vou conversar com minha esposa, eu não vou conversar com meu marido, porque ele não vai entender. Tem alguma coisa errada no seu casamento. Se eu não posso ser quem eu sou, meu casamento está alguma coisa errada. E essa é a oportunidade que Deus nos dá para abrir os nossos olhos e falar assim, que tipo de esposa eu tenho sido para o meu marido? Que tipo de marido eu tenho sido para minha esposa? Ele nos faz abrir os nossos olhos para nós crescermos e amadurecermos como pessoas.
Irmãos, nós somos filhos de Deus. Deus tem nos instruído. É como se ele falasse assim, olha, estou pregando a palavra, digamos, eu vou lá agora para o lado espiritual. Eu estou pregando a palavra aqui nessa igreja há 40 anos, digamos. 35 eu tenho de casado, então tem uns 30 anos de igreja, mais ou menos, né? Uns 32 anos de igreja, nem sei mais. Tem esse tempo todinho de igreja. Digamos que tem aqui gente que tem gente aqui desde aquela época. E a pessoa não cresceu 1 grama desde aquele... Já pensou? A pessoa aí, 30 anos de igreja, não cresceu 1 grama? Aí é isso aqui que Paulo está falando. Eu não posso falar com vocês como espirituais. Porque senão bebe leitinho. Bebe leitinho. Não cresceram espiritualmente. Não desenvolveram a fé de vocês. Não amadureceram espiritualmente. Como é que eu vou falar com vocês como espirituais? É como dar feijoada para um bebezinho. Pegar o Marcelinho e dar uma feijoada de porco para ele. O que vai acontecer? Pode matar. Pode matar. Então é isso que Paulo está falando. Assim, às vezes, é no nosso relacionamento. Eu não posso falar com meu marido porque ele não vai entender. Irmão, pelo amor de Deus. Se a sua esposa não pode se abrir com você, se o seu marido não pode se abrir com você, entenda que o erro está em você, não está nele, nem nela. Está em mim, que não abro a porta. Não amadureci para aprender a ouvir o que o outro tem queixa de mim. Se eu não tenho um amadurecimento para entender que eu estou fazendo algo de errado, que está magoando a pessoa que eu escolhi para amar. Entenda uma coisa, irmão. Eu vi um exemplo tremendo. Seu pai, sua mãe te amam. Por quê? Porque eles são seus pais. Seus irmãos te amam por quê? Porque eles são seus irmãos. Seus filhos te amam por quê? Porque você é pai e mãe deles. Mas o seu cônjuge escolheu te amar. Ele escolheu, ninguém impôs. Eu sou obrigada porque é meu pai, eu sou obrigada porque eu sou mãe, eu sou obrigada porque é meu filho. Não! Essa pessoa que está do seu lado, ela escolheu entre todas as pessoas do mundo, escolheu você para amar. E você não dá abertura para ela? A gente dá abertura para irmão, para pai, para mãe, para filho, mas para a esposa ou para o marido você não dá abertura. O erro está em quem, irmão? Na pessoa que está reclamando de você? Não, em mim, porque eu não abro o meu ouvido para entender qual é a queixa que a pessoa que eu escolhi para amar, me escolheu, tem contra mim, que quer que meu crescimento... Entenda uma coisa, irmão, se a pessoa parar de falar o que agonia nela na sua... Por exemplo, se eu parar de falar para o Afrânio o que eu não estou gostando, é porque eu já desisti dele. Se a sua esposa ou o seu marido estiverem calados em relação à sua vida, é porque eles já desistiram de você. Deus se cala com relação à nossa vida? Deus está todo o tempo falando o quê? Muda de vida, te santifica. Me busca. Oi? Tem bom ânimo. Não está assim? Não é assim que Deus fala conosco? Cada culto Deus nos exorta, nos consola e nos edifica, não é verdade? Por quê? Porque Ele se importa com a sua igreja. Ele se importa com a sua noiva. Ele se importa conosco. Se a pessoa que está do seu lado já desistiu, eu não vou mais falar, não quer saber, eu quero é paz. Eu vou viver minha vida. Irmão, que casamento é esse que nós estamos vivendo? Se eu não posso falar aquilo, não quero mais não. Irmão, a pior coisa é quando a pessoa desiste de nós. Então, que nós possamos aprender a ouvir o que o nosso cônjuge tem contra nós. A favor e contra. Porque a gente só quer também ouvir o que é bom. Mas na hora que vem não estou gostando disso aqui não. Isso aqui, olha, presta atenção, isso aqui não está legal. Aí a pessoa não quer, já tem como uma afronta. Quer dizer, que eu chamar a sua atenção uma afronta. E Deus chama a minha atenção, não é afronta, irmãos. Ele quer o nosso crescimento. Quando Deus nos chama a atenção, é porque Ele quer que nós venhamos a melhorar, a crescer, a amadurecer. Assim é o seu cônjuge. Quando ele vem chamar a sua atenção, não é porque ele quer a sua destruição, é porque ele quer o seu crescimento. Então, aprendamos a ouvir. Nós temos que ter maturidade, tirar proveito das sugestões do outro. Estou vendo esse erro aqui. Meu irmão,
Às vezes, a gente aceita a sugestão de todo mundo, mesmo da pessoa que está do nosso lado. Se vier uma irmã falar, digamos, estou dando exemplo, isso acontece não, tá, irmãos? Se eu fico com ele assim, Fran, eu não gosto disso aqui, digamos, ele se irrite, porque eu estou falando. Aí vem uma irmã e fala assim, pastor, olha, isso aqui não estou vendo assim na sua vida, não é legal. Ah, não, amém, obrigada, minha irmã, você me edificou, me exortou. Não é se fosse assim? Rapaz, se eu estivesse do lado, eu acho que, Senhor, tira a carne agora, em nome de Jesus, porque eu agarro nos dois. Né? Então, assim, a gente tem que aprender a ouvir a pessoa que está do nosso lado, que conhece os nossos defeitos, que vê os nossos erros, que muitas vezes nós não estamos vendo os nossos erros. E Deus que nos colocou, principalmente a mulher como auxiliadora, o homem está ali do seu lado, o seu governador, e vê esse tipo de coisa e fala assim, olha, claro que você não vai chegar acusando, nem pisando, nem destruindo. Não é assim. O Senhor fala que nós temos que falar com tolerância, com amor. Claro que às vezes a gente já está por aqui, que a gente fala, né? E a pessoa não muda, né? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas a gente tem que aprender a ouvir, irmãos. Tem que aprender a tirar proveito da sugestão. O imaturo tenta justificar suas falhas e culpa o outro, ou até o próprio Deus, né, irmãos? Vê lá Adão e Eva, né? É impressionante, assim, como a gente quer tirar a nossa vida do foco, né? Fui eu não. A serpente fez isso. A mulher que tu me deste. E é assim, um culpa o outro. A culpa nunca é nossa. Quando a culpa é nossa. Maior peso tem para o homem, né? Não sou eu que digo, é a Bíblia, né? Então, o homem é o governador. O homem é o governador. Né? E eu acho interessante, né? Eu já vi muitas pregações até aqui na igreja, e a gente assiste por aí também, coisas que são do Senhor, né? Que não é, a gente joga fora. Mas a gente vê que maior peso tem para o homem, porque se você for ver lá em Gênesis, quando o Senhor falou para quem? Para não comer do fruto, do conhecimento do bem e do mal. Ele falou para o homem, não foi? E o homem tinha que instruir a sua esposa. Por que quando ela comeu, Deus lá não veio logo? Porque ele falou para o homem, o governador, para ele. O maior peso teve sobre ele. Quando ele comeu, viram que estavam nus. Se despiram da presença de Deus ali naquele momento. Quando ele comeu. Não foi quando ela comeu. Quando ele comeu. Então, o maior igual, por quê? Governador. Homem da casa. A mulher está ali para lhe auxiliar. E a auxiliadora, ela não é acusadora, ela é auxiliadora. Ela não está ali para destruir o homem, ela está ali para aconselhar o homem. Para fazer ele crescer na presença do Senhor. Para ele se desenvolver, para ela ser uma auxiliadora, ajudar ele a crescer. Uma pessoa madura, ela aceita a crítica e honestamente avalia o seu procedimento à luz da palavra de Deus e busca a ajuda do Espírito Santo para realizar as mudanças necessárias. Quem é de Deus aprende a ouvir, irmãos. Aprenda a ouvir críticas. Nós temos que aprender a ouvir críticas sem se magoar. Sem estar cheio de dedinho. Às vezes tem gente que não aceita crítica, irmão. Eu falo assim no geral, não estou falando só com relação a casal, não. Tem gente que não aceita. Se você for chegar com fulano assim, olha, eu vi isso aqui, às vezes é para te ajudar, irmão. Ninguém está aqui para destruição. Às vezes a gente dá uma crítica à pessoa, meu irmão, fim do mundo. Porque a pessoa quer ser tão perfeita diante de Deus que ela não erra. Então eu vejo isso aqui, para mim, isso aqui aconteceu. Então, escute a pessoa. Pô, meu irmão, me perdoa se não foi minha intenção, se aconteceu isso, em nome de Jesus, vou mudar, não quero mais ser assim. Né? A gente tem que aprender a ouvir crítica, irmão. É dolorido? Sim, ninguém gosta. Quem é que gosta aqui de receber crítica? Ninguém, mas a gente está aí para crescer, a gente amadurecer na presença do Senhor. E a maturidade também se manifesta, irmãos, através da maneira como a gente critica. Da maneira como a gente critica. A gente tem que aprender a criticar. Com amor, com ponderação, não com acusações, como eu falei aqui.
A nossa vida é um processo onde nós ganhamos experiências, nós passamos ao longo do tempo, vem essa maturidade, a gente vai amadurecendo, vai crescendo, e a gente vai aprendendo a falar. Não é, eu sei que a convivência desvaloriza as pessoas, mas no Senhor nós não podemos ser assim. Nós temos que valorizar aqueles que vêm ver nossas falhas todos os dias, conhecem as nossas falhas, está ali todos os dias. E nós temos que estar nesse crescimento. Nós escolhemos amadurecer. Nós escolhemos estar maduros na presença do Senhor. Nós escolhemos isso para a nossa vida. Ninguém atinge do dia para a noite. Eu escolhi amadurecer, estou maduro. Não, como eu falei, a gente vai entre erros e acertos, a gente vai amadurecendo na presença do Senhor, no relacionamento, a gente vai ao equilíbrio emocional, a gente aprende a respirar, a gente aprende a conversar, a gente aprende a escutar, meu irmão. A gente olha hoje os relacionamentos, ninguém escuta mais o outro. A gente parece assim, quando a pessoa vem falar, tu já levanta um escudo assim. Porque eu não quero. Não, aí começa a falar, começa a cantar uma musiquinha. Pelo amor de Deus, irmão, em nome de Jesus, vamos crescer, vamos aprender a ouvir, vamos aprender a desenvolver o nosso relacionamento. Deus nos quer em amor, em paz. Deus nos quer no crescimento, em nome de Jesus. Nós já deveríamos entrar num relacionamento com maturidade. Nós já deveríamos, né? Muitos de nós não tivemos essa oportunidade de já entrar com maturidade. Mas se eu não tive, agora é a hora. Se eu não desenvolver essa maturidade, escolha hoje amadurecer em nome de Jesus. Porque nós precisamos amadurecer na presença de Deus, em nome de Jesus, para nós estarmos. Sabe como é que é isso? Não quero saber. Eu sou outra pessoa para amar, né? Não sou, né? Às vezes, uma vez eu vi um exemplo assim, né? Assim, por exemplo, não, sempre falo aqui, não compare o seu cônjuge. A gente não fala isso? Fala isso? Ó, porque o relacionamento do fulano, irmão, eles escolheram. Cada um tem seu fardo que carrega, cada um tem o amor que carrega. Eu escolhi casar com quem? Com você. Então, você tem que me ajudar a crescer e nós vamos nos ajudando a crescer. Como eu falei, tem que ter comunicação. Mas nunca compare o seu cônjuge com ninguém. Porque o pastor, porque o fulano, porque o cicrano, o casamento dele. Meu irmão, você não convive lá, você não sabe. Né? Cada um tem suas dificuldades, cada um tem suas desavenças. A pessoa fala assim, porque casamento... A Jaque sempre fala assim, jogar a forma fora do pastor, que ela chama do seu Afrânio, né? Jogar a forma fora, jogar a forma fora. Nós temos um casamento glorioso, mas nós também temos nossas discussões. Todo mundo tem, irmão. Se você diz que não tem, mentiroso. Em nome de Jesus, eu não acredito, porque não tem. Nós temos nossas... Se você não tem, alguém está se anulando por alguém. E Deus não quer anulação. Ninguém pode se anular num casamento. Casamento são duas pessoas. Nós não podemos nos anular. Assim como eu não quero ser comparada, porque a fulana, a mulher do fulano é fulano. Meu irmão, mulher do fulano é mulher do fulano. Eu não casei com ela. Então não me compare com mulher do fulano, não. Tá? Por favor. E assim, o inverso também é verdadeiro. Se você vê um erro... Você vê um erro no seu marido, na sua esposa, você fala assim, por exemplo, eu vejo um erro aqui no meu... Amor, não gosto disso aqui, não gosto que você faça isso aqui. Não me agrada isso aqui que você faz. Aí ele chega para mim e fala assim, mas o fulano faz, se tu não fala nada. Eu não casei com ele. Mulher dele que tem que falar para ele. Não sou eu. É a mulher dele, eu não escolhi ele para casar, eu estou casada com ele. Não é verdade? Então eu tenho que falar para meu marido. Assim como eu não quero ser comparado com ninguém, também não jogue os erros dos outros para eu corrigir o erro do fulano. Para dizer, mas o Anderson faz isso. Meu irmão, quem vai corrigir ele é a Priscila, não sou eu. Se ela gosta desse... Para mim pode ser um erro, para ela pode ser uma qualidade. Então, cada qual no seu cada qual. Não queira que eu seja mulher de ninguém, nem seja marido de ninguém, e assim vice-versa. Amém? Então, maturidade, irmãos. Porque quando a gente vai falar, por exemplo, ele fala assim, eu não gosto disso aqui, amor, tu está fazendo isso aqui, eu não gosto. Mas fulana faz e ninguém fala nada.
Meu irmão, eu não quero saber se fulana faz. Se o marido dela gosta, o problema é dela. Eu estou falando que eu não gosto disso. Então tenhamos maturidade, não para jogar, como eu falei assim, o ser humano tem a tendência de jogar. Mas fulano, então tá tudo bem. Se fulano faz, quer dizer que se o fulano trair, eu também vou. Se o fulano fizer o que é errado diante de Deus, eu também vou. Porque fulano faz, eu vou fazer. Não, irmão. Mude sua vida. Nós estamos aqui para conversar e chegar num consenso do que é melhor para o nosso relacionamento. Nosso relacionamento. Nós temos que entender isso. Mas é porque... Irmão, não deixe chegar no ponto da raiva na sua casa, no seu relacionamento. Não deixe. Por quê? Mas é porque... meu Deus do céu, eu não aguento mais. Eu fico calada porque eu não aguento mais de raiva. Irmão, entenda uma coisa. A raiva faz mal para quem? Para nós mesmos. Se o outro faz e a raiva é sua, faz mal para quem? Para mim. Eu que estou com raiva, o outro está nem aí. Está nem aí. Por isso que a comunicação é importante, irmãos. Eu vi assim uma palavra assim, sua raiva é o castigo que você dá a si mesmo pelo erro do outro. O outro está errando e eu estou me punindo porque o outro está errando. Misericórdia, em nome de Jesus. Toda vez que você está com raiva, só indica que você está se punindo porque alguém cometeu um erro. Pessoas cometem erros. E quem é que sai perdendo? Eu! Não saia perdendo, irmãos. Converse. Aprenda a ouvir o seu cônjuge em nome de Jesus. Irmão, hoje em dia as pessoas não querem mais ouvir ninguém. Aprenda a ouvir o seu cônjuge. Todo relacionamento passa por momentos difíceis. Os chamados altos e baixos, brigas, surras, desentendimentos. O que pode afetar os sentimentos. Nós precisamos de equilíbrio emocional. O que a palavra de Deus fala? Qual é o fruto do Espírito Santo? Domínio próprio, irmão. Precisamos de domínio próprio, precisamos do fruto do Espírito na nossa vida. Equilíbrio emocional na nossa vida. Lidar com os sentimentos. O que você está sentindo naquele momento, sem perder a razão, irmãos. Sem espumar pela boca. Sem dormir de costas um para o outro. Vamos chegar num consenso. Como eu falei, o pilar de uma maturidade, de um relacionamento, é a comunicação. Sem comunicação não existe relacionamento. Amor não sustenta casamento. Sexo não sustenta casamento. É um conjunto de coisas, irmãos. Precisamos de um conjunto. Em nome de Jesus, aprenda a ouvir a pessoa que você escolheu para amar. Controle as suas emoções. Tenha a capacidade de buscar o motivo que levou seu companheiro a agir daquele modo. Entenda o que levou. Por que a pessoa está tão irritada comigo? Eu tenho que entender. Seja maduro, aprenda a ouvir. Dói. Vai doer de qualquer maneira. Vai doer mais ainda se vocês não tiverem nenhum tipo de relação mais. Acabar um relacionamento, viver uma... Tenha empatia pelo outro, se coloque no lugar do outro. Você não gostaria de que... você está... estou 100% satisfeito com a pessoa que está do meu lado. 100%. 100%. Ele está 100% satisfeito, ela está 100% satisfeita, a gente vive uma vida plena, a gente está anos junto, nunca brigou. Uma vez eu vi um casal assim, a gente nunca brigou. Eu falei, meu irmão, alguém está muito anulado nesse relacionamento. Alguém está infeliz. Porque não é que a gente tem que viver brigando, não estou falando isso, irmão, em nome de Jesus. Mas na criação dos filhos, no cotidiano da casa, a gente vai ter alguma coisa que vai acontecer. Não existe, irmão. A pessoa que vive calada, se submete a tudo, não se dá uma posição, não tem uma opinião, não pode falar nada, ela está sendo subjugada. Eu estou sendo uma pessoa, um ditador, mano. Só vestir uma toga, só falta isso em casa. Veste uma toga e anda em casa, porque eu que mando em tudo aqui. Ninguém pode ter opinião de nada. É tudo aquilo que eu acho, que eu quero, que... Para mim, a minha interpretação é essa, então acabou. Veste uma toga e anda em casa, irmão. Ou irmã, né? Quando eu falo isso, é por dois, tá? Então, assim, tem
Alguém está sendo subjugado, nós vamos ter colocações. Olha, eu prefiro isso aqui, quando vai, digamos, reformar uma coisa, você vai fazer uma coisa. Até para jantar, a gente tem gente que fala assim, não, o que tu quiser. Porque se você for falar, a pessoa vai se irritar. Porque, às vezes a pessoa pergunta, mas ela já, quando tu fala o que tu quer, ela não quer. Então, por que perguntou? Diga logo o que você quer. Né? Se você perguntou, estou dando a minha opinião. O que tu quer comer? Poxa, eu queria comer uma pizza de calabresa. Mas eu não quero não, eu queria comer um filé. Então, por que perguntou? Não pergunte, né? Então, assim, se alguém não tem opinião, alguém está sendo subjugado. Aí a imaturidade de um relacionamento, onde eu não posso falar nada. Onde eu não posso fazer nenhuma colocação. Tenha empatia, se coloque no lugar do próximo, irmão. Se coloque no lugar da pessoa, compreender o sentimento do outro, o choro do outro. E mesmo assim, olhar de insatisfação. Poxa, se a pessoa que você escolheu para mais está insatisfeita comigo e eu não tomo uma atitude. Uma atitude. Eu já vi casal falar assim, que eu já falei com todas as letras, eu quero conversar para ajeitar nosso casamento. E isso, eu vou dizer uma coisa, irmãos. Isso é pior, porque a maioria de quem não quer tomar uma posição são os homens. Infelizmente. A mulher, ela sempre quer arrumar, ela sempre quer ajeitar, ela sempre quer... A maioria, como eu falei aqui, não tome exceção como regra. Em nome de Jesus. Não tome exceção. Porque eu conheci um casal que foi assim. Eu conheci... É exceção. Exceção não é regra. A maioria é regra. A maioria é regra. Por exemplo, aquilo que eu comecei falando aqui. Eu e o Efraim namoramos, casamos em 11 meses, estamos há 35 anos de casado, tem uma diferença até de idade relativa, mas nós somos exceção, irmãos. Exceção. A maioria que eu conheço não deu certo. Maioria não. Todos que eu conheço não deram certo. O único que eu conheço que deu certo fui eu e ele. De todos que eu na IUF conheço, não deram certo. Exceção. Então, exceção não é regra. Tá? Então, mais uma vez eu tomo essa posição. Desde o começo estou falando isso, porque, como eu falei, eu dou o meu exemplo para não ser processado. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, tem empatia, compreenda o sentimento, o choro, a insatisfação do outro. É importante, mano. Essa diferença, saber essa diferença na sua relação. Seja sincero. Aquilo que eu falei, rapaz, se eu não posso ser sincero com a pessoa que eu escolhi, que eu estou tanto tempo casada, se eu não posso ser sincero com essa pessoa, eu vou ser sincero com quem, irmão? Eu sou... O Frank pode dizer melhor que eu, se eu sou sincero. Eu sou até demais. Eu sou muito sincera. Quando eu quero uma coisa, quando eu não gosto de uma coisa, eu sou muito sincera. Eu até brinquei um dia desse, né, que a Jaque falou que em agosto ela vai viajar 10 dias, né? Eu falei, opa, vai viajar 10 dias? Thaís, 10 dias eu vou comer na tua casa. Eu vou fazer comida não. 10 dias eu vou comer. Aí ele falou assim, amor? Eu falei, minha filha, se eu não puder falar isso pra ela, eu vou falar pra quem? Eu vou chegar com a irmã e falar, vou comer na tua casa, eu vou comer na casa da minha filha. 10 dias eu tô lá comendo. Tem que ser assim. Para entender a sinceridade, né, irmãos? É assim. Então, seja responsável, irmão. Nós temos no relacionamento para ser responsável. Assuma seus erros. Assuma seus erros, irmão. Se a pessoa chega assim, meu amor, eu não gosto disso aqui. Não estou gostando. Às vezes a gente fala e a pessoa não escuta. Aí a gente se irrita. Porque a pessoa não quer ouvir. Porque acha que a gente está querendo... como é que se diz? Afrontar. Não é, eu quero conversar, eu quero mudança, eu quero... Se é uma coisa na minha vida, fale. Fale que a gente muda, assim, é vice-versa. Nós temos que fazer isso, expressar sempre o que lhe incomoda e o que lhe agrada também, porque às vezes você só quer falar dos erros, aí já não elogia, porque se eu não posso falar do erro, também não vou elogiar. Porque se eu elogiar, ele vai pensar que ele está fazendo tudo certo. Ou ela, né? Se eu elogiar, falar assim, olha, está sendo bom isso aqui. Então, para ele, tudo vai ser bom. Porque o homem é racional. Se você fala uma coisinha aqui, ele já acha que tudo é maravilhoso. Não é. Por isso que a mulher não fala. Você quer ser honrado? Seja um homem, seja o provedor, seja o macho.
Seja, quanto mais macho você for, mais feminina é a sua mulher. Hoje os homens têm... Por que os homens hoje têm mulher de igual para igual? Porque para eles não faz mais diferença. As mulheres não são mais femininas, porque os homens não são mais homens. Homem é homenzinho da calcinha apertada, calcinha curta, calcinha não sei o quê, calcinha pitozinho no cabelo, pai de pet, não sei o quê. Não dá mais. Não são fêmeas. Aí as mulheres viram o quê? Macho. Aí vira uma inversão de valores aí que a gente não sabe mais nem quem é quem, né? Aí complica. Então, assim, irmãos, tome uma atitude, seja um macho, seja o alto, tenha essa maturidade no seu relacionamento, compreenda, seja o agente. Irmão, mulher é agente. Não adianta, como eu falei, regra. Mulher é agente. Mulher multiplica. Tudo que você der na mão da mulher, ela vai multiplicar. Se você der amor, irmão, se prepare. Tome. Agora, se você der intriga, se prepare. Ela vai multiplicar. Não é verdade? Por que a mulher multiplica? Dá uma sementinha, um esperma. Ela cria o que faz o quê? Um filho. Né? Mulher, ela multiplica. Tudo que você der na mão da mulher. Se você quer ter paz, irmão, dê paz para ela. Ela vai multiplicar sua paz. Você quer amor, quer intimidade? Irmão, faça o seu melhor, que você vai receber multiplicado tudo isso. Agora, se você dá contenda, tempestade, se prepare, porque ela vai ser um inferno na tua vida. Vai, irmão. Então, assim, tudo que nós fazemos tem que ser de acordo com os oráculos de Deus. Deus que fez assim. Deus fez a mulher assim, Deus fez o homem assim. Não sou eu que estou falando, mas eu gosto muito do que Deus fez. Eu louvo a Deus porque eu sou mulher. Glória a Deus. Porque, coitado dos homens, né? São os provedores ali, tem que ser os machos mesmo. E está tão difícil hoje, irmão. Eu louvo a Deus pela Fogo Vivo. Senhor, obrigada, Pai, porque aqui tem macho. Louvo a Deus o teu nome, porque aqui tem homem, né? Porque a gente é doutrinado na palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui tem mulher também, fêmea. Glória a Deus ao Senhor Jesus por toda a sua misericórdia na nossa vida. Então, que nós possamos ter esse respeito, autocontrole, responsabilidade, coerência. Tudo isso nós temos que ter no nosso relacionamento para nós crescermos diante do Senhor. Ouça seu parceiro, crie uma conexão, tenha conexão com o seu parceiro para você ter felicidade no seu relacionamento. Compartilhe os momentos significativos, viva o melhor de Deus para a sua vida. Nós temos que ter tudo isso na nossa vida para que Deus possa manifestar a sua glória. Eu tinha muita coisa para falar, mas eu já até passei do meu tempo aqui, mas vou só falar mais alguma coisa. O ministério já pode ir subindo rapidinho. O homem é o líder, o iniciador, e a mulher, como eu falei, multiplica o que recebe, que nós possamos entender isso na nossa vida. Se você quer ter paz, escute a sua esposa, para que Deus possa fazer a sua vontade. Irmão, entenda uma coisa aqui, olha aqui para mim. Comunicação não é falar. A pessoa, mas ela fala. Se falar resolvesse, mulher nenhuma teria problema nesse mundo, irmãos. Não é verdade? Se falar fosse comunicação, estava tudo resolvido e tudo quanto é casamento. Porque mulher fala. Mas comunicação não é isso. Comunicação é escutar, resolver, entender, compreender e solucionar. Tá? Entenda isso, que não é só falar, é viver. Não invalide o sentimento do outro com justificativa. Não invalide o sentimento do outro com justificativa. Às vezes o outro vem entregar o seu sentimento e você quer justificar o sentimento que a pessoa está sentindo. Não justifique, entenda e tente resolver. O homem foi feito para resolver, o homem é racional. Então, tente entender, resolver. Mas primeiro deixe ela falar. Porque o homem, às vezes a mulher começa a falar, ele já quer, peraí, escute, aprenda a ouvir a sua esposa, irmão. Por mais que você não nasceu para, não nasci para ouvir, então, irmão, não case. Já casei, então escute. Tem que escutar, tem que resolver. O que você está esperando para ser feliz, irmão? Às vezes a gente espera chegar no topo da montanha para conquistar a felicidade. Você está subindo uma montanha, quando eu chegar lá em cima,
Cheguei no topo, eu vou ser feliz. O que você está esperando para ser feliz? A alegria está na caminhada e não no topo. Não espere ter as coisas, seja. Não permita que o teu desejo de chegar te impeça de encontrar Deus e a felicidade onde você está. Ah, só vou ser feliz se eu chegar nisso aqui. Ah, só vou ser feliz se eu conquistar isso aqui. Ah, quando eu tiver isso aqui, irmão, a felicidade está no caminho. Deus está aqui, ó, no meio. Ele não está só quando você chegar lá em cima, não. Quando eu conquistar a casa que eu quis. Quando eu tiver o carro que eu queria. Quando eu tiver os filhos. Não, é no processo que nós somos felizes. É no processo. O que você está esperando? Se até Deus, no pior momento, fez algo bom, fez do pior momento da humanidade. Qual foi a pior coisa, qual foi o pior pecado que já foi cometido? Qual foi o pior pecado, a pior coisa que já aconteceu no mundo? Foi o assassinato do Filho de Deus, não foi? A pior coisa que já aconteceu, o assassinato do Filho de Deus. E qual foi a melhor coisa que já aconteceu nesse mundo? Foi a morte do Filho de Deus. Então, se Deus pode tornar a pior coisa na melhor coisa, Ele pode fazer a sua decepção e até aquilo que aconteceu na sua vida em bênção. Não importa o que você passou, transforme em bênção. É a sua escolha, é a sua decisão, é a sua maturidade que vai trazer a felicidade para o seu casamento. A felicidade para o seu relacionamento. É a sua escolha. Escolha ser feliz. Eu fui visitar minha mãe lá pegar o boletim, para finalizar aqui. Eu fui pegar o boletim dela. A pessoa está numa UTI, está vulnerável. Só com aquela bata, né, irmãos? Vulnerável numa UTI. Tinha tudo para estar acabado. Eu vi ali aquelas pessoas sem banho, não queriam comer, birrentas, reclamando, horrível. E eu chego lá com a minha mãe, ela abre um sorriso e já começa a brincar. Ela, minha filha, tomei banho. Ficou toda feliz que tinham dado um banho nela. Eu falei, puxa mãe, não é nem sábado hoje, a senhora já tomou banho. Aí ela começaram a rir, a enfermeira rindo, e a mamãe rindo, e todo mundo no semblante dela feliz. E ela eu todo tempo brincando com ela, e as enfermeiras gostam muito dela, o médico gosta muito dela, porque ela todo tempo, mesmo meio a dor, meio umas coisas, ela escolheu, e eu conversava com ela sobre isso, ela falou, minha filha, eu escolho estar feliz aqui, porque aqui já é um lugar tão ruim, se eu fosse deixar levar pelo lugar, eu tô lascada. Falei, pois é, então escolha, ria, sorria, brinque, assim é o nosso relacionamento, eu escolho ser feliz, eu escolho ter o melhor no meu casamento, eu escolho ser melhor esposa, eu escolho ser o melhor marido, eu escolho fazer o melhor, eu escolho ser feliz, irmãos, a vida aqui é passageira, então escolha a felicidade hoje, escolha ser feliz hoje, não espere ter as coisas para ser feliz, não espere as bênçãos para ser feliz. O problema não é a crise, mas como você enfrenta ela, irmãos. Então seja feliz. Seja feliz quando você tem as coisas, seja feliz quando você não tem. Porque às vezes a gente só vai dar valor quando a gente não tem mais nada. Então não espere não ter o seu marido, não espere não ter a sua esposa, não espere não ter mais nada para você dizer assim, meu Deus, eu tinha tudo e não dava valor. Então dê valor hoje pelo seu casamento, dê valor hoje pela sua esposa, dê valor hoje pelo seu marido, dê valor pela casa que tem goteira, dê valor por tudo que tem na sua vida. Porque tudo é um processo para chegar num fim glorioso. Amém? Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe. Mais e mais. Glória a Deus.